Olá, estamos aí para conversarmos sobre o sistema nervoso, como nós estamos vendo aí nessa imagem, nesta bela imagem de um encéfalo. Nessa imagem nós conseguimos observar algumas características. A estrutura da massa encefálica, propriamente dita, do hemisfério cerebral. Essa estrutura numa coloração mais branca, faz parte na parte superior da tela de vocês, do lado direito, essa cor mais branca que faz parte da nossa ponte, e na parte inferior, com um formato diferenciado, nós podemos observar que nós temos aí o cerebelo. Então são estruturas que fazem parte, né, do nosso sistema nervoso central. Aqui uma imagem em norma superior. Nessa imagem nós conseguimos observar ainda que recobrindo o nosso encéfalo. Recobrindo o nosso encéfalo, nós temos aí a membrana que é a pia mater, né, com a sua estrutura vascular recobrindo o encéfalo. Porém, a víscera especificamente se apresenta dessa coloração aqui, olha, uma coloração mais clara, né? Aqui são fios de cabelos que estão presentes, mas isso é por conta do tipo de exame que estava sendo realizado, e eu aproveitei para, né, fazer uma fotografia da víscera, de como ela está presente na estrutura encefálica. Aqui uma outra imagem onde nós podemos observar, né, nessa curvatura superior, nós podemos observar a estrutura craniana e o encéfalo aí em sua posição, onde na coloração mais escura, na periferia, nós temos a presença do córtex cerebral, e essa massa de uma coloração mais clara, esbranquiçada, é a massa branca. Então essa na periferia, no córtex. Lembrando, né, sempre que eu falo com vocês, eu falo e explico para que você possa compreender, né, que a anatomia é baseado nos termos do grego e do latim. Então, córtex quer dizer casca. Se você recordar dos estudos de biologia, você vai ver a estrutura que é a casca. Então, dentro dessa casca, nós temos aí o córtex, que é essa estrutura mais posicionada na estrutura periférica. E vamos dar continuidade. Então, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, recordando que o encéfalo não é formado somente pelos hemisférios cerebrais. Então, geralmente, quando as pessoas falam sobre cérebro, elas falam de hemisférios cerebrais. E aí nós temos, além dos hemisférios cerebrais, onde nessa imagem nós temos aí a coloração azul, amarelo, verde e na parte posterior o rosa, e mais essa estrutura que é chamada de, né, tronco encefálico, tá? O tronco encefálico formado pelo mesencéfalo, que é esse midbrain, pons, que é a ponte, e medula aqui, olha, medula que é a chamada medula oblonga, ou o chamado bulbo cerebral, bulbo encefálico, e na parte posterior o cerebelo. Essa estrutura forma o encéfalo, e a partir do momento em que nós temos a passagem desta medula para a abertura, que é a abertura chamada de forame magno, nós vamos ter aí a medula espinal. A medula espinal ela vai se projetar em direção inferior, e a partir do momento em que nós temos as projeções nervosas saindo dessa medula ou saindo do encéfalo, nós vamos ter o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele tem essa nomenclatura. Uma das suas classificações é porque a estrutura do sistema nervoso central tem uma capacidade de avaliar o estímulo externo. Ou seja, né, se você tem um estímulo externo como o frio,
esse sistema nervoso central vai ter essa capacidade de avaliar se está frio, se não está frio. Da mesma forma, se nós temos aí um sistema, um estímulo doloroso, a medula tem uma capacidade de analisar esse estímulo e promover uma resposta antes que esse estímulo tenha a sua consciência, né, no caso, no sistema nervoso central, no córtex cerebral. Então, aí, sistema nervoso central, a capacidade de avaliar o estímulo externo. Outra característica também que pode ser colocada sistema nervoso central é que está protegido pelo crânio e pela coluna, né, vertebral. São estruturas que estão ali protegidas, né, por essas estruturas esqueléticas. E o sistema periférico, sistema nervoso periférico, é aquele que projeta, né, estruturas, né, dos nervos e gânglios. Aí uma imagem mais aproximada do sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico aqui, ó, autônomo e o somático. Então, o sistema nervoso periférico autônomo é aquele da estrutura das quais você não tem uma consciência que você está fazendo um controle, como, por exemplo, o seu batimento cardíaco, o seu processo respiratório. Então, são características que são controladas pelo sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso somático, nós temos aí as imagens referentes a um tecido muscular, né? Aquilo que é somático é relacionado a voluntário, e aí nós temos o somático relacionado a corporal, e a corporal, né, resposta na estrutura esquelética, no caso dos músculos esqueléticos, permitindo aí uma resposta. E olha só que boa imagem que nós temos aí, um aumento da imagem anterior, onde o sistema nervoso central é formado pelos hemisférios cerebrais. Nós vamos observar mais nessa porção inferior, está aqui, olha só, né? O tronco cerebral, o midbrain, que é o mesencéfalo, a pons, que é a ponte, e a medula, que é o nosso bulbo. E na parte posterior, o cerebelo. Então temos aí as estruturas. Nessa imagem você já pode, né, matar a sua dúvida em relação, né, às regiões que têm um determinado controle sobre as características encefálicas, como, por exemplo, o lobo occipital é onde nós temos, né, a questão da visão, a área de associação visual. Já o lobo parietal, nós temos aí, olha só, uma região da fala, speech, fala, né, taste, que é o paladar, né, e nós temos uma área de associação somatosensorial. Se ela é somatosensorial, é nessa região parietal que nós vamos ter a avaliação dos estímulos externos. Sensorial é aquilo relacionado à parte sensitiva. Já no córtex motor, na área de associação frontal, onde nós temos aqui, olha, também uma região da fala, e nós temos aí o córtex motor. Se é córtex motor, é relacionado, né, à sua função motora. Então, a sua vontade de andar, de caminhar, por exemplo, ela é gerada aqui na área de associação frontal. Ela vai ser enviada pela estrutura encefálica até chegar no comando muscular, para que você possa efetuar efetivamente o movimento de caminhar, de buscar algo. O sistema nervoso, como nós vamos observar aí, ele apresenta os neurônios, que são os neurônios aferentes, interneurônio e neurônio eferente. Observem que, né, o prefixo a ou ad é em direção a, e o e ou es para fora. Lembre-se da palavra externar. E externar é colocar algo para fora. Então, o neurônio eferente é aquele neurônio que vai
ter um comando do encéfalo e vai executar uma determinada atividade, e o aferente ele vai conduzir um determinado estímulo até o encéfalo. Ou seja, os neurônios aferentes que levam um estímulo até o encéfalo, esses neurônios eles vão ter a sua resposta, né, a sua análise nessa parte do lobo parietal, por exemplo. E os neurônios eferentes ligados ao córtex motor para que seja executada uma determinada ação. E essa imagem vai nos mostrar o seguinte, observem comigo. Aqui nós temos a divisão do nosso encéfalo. O encéfalo, como nós falamos, ele é formado pelos hemisférios cerebrais e o tronco cerebral. O tronco cerebral e mais o cerebelo. Só que essa imagem que vocês observam, nós vamos ter a origem dessas estruturas a partir da sua origem embrionária. Então, lá na divisão embrionária, nós vamos ter quais estruturas antes da formação específica de toda a estrutura encefálica. Nós temos aí o telencéfalo, que está aqui na parte superior da tela. Telencéfalo, nós temos o diencéfalo, nós temos o mesencéfalo, midbrain. Então, mesencéfalo ele não tem uma outra subdivisão. Nós temos o metencéfalo, com o cerebelo e a ponte, lembrando que aí é uma origem embrionária. E a medula oblongata ou medula oblonga ou bulbo encefálico, que está a sua origem a partir do mielencéfalo. Então, nessa imagem nós conseguimos aí observar algumas estruturas que são, né, a partir da sua origem, né, embrionária. Observem comigo, telencéfalo. O telencéfalo ele tem aqui os comandos de consciência, comandos relacionados à memória e processamento dessa memória, assim como consciência e subconsciência, né, das contrações musculares. O diencéfalo formado pelo tálamo e hipotálamo. Então essa região que está aqui marcada, olha, é a região do tálamo. E essa porçãozinha abaixo é o hipotálamo. Essa estrutura que aqui está na porção final, olha só, né? Essa estrutura daqui, ela é a nossa glândula pituitária. Glândula pituitária. Então, nessa nossa glândula pituitária, que está aqui marcada, é a nossa hipófise. Nós temos uma grande relação entre a hipófise e o hipotálamo. Eles são praticamente o que nós temos como se fosse um laboratório central do nosso corpo. Tudo que nós temos, né, na nossa corrente sanguínea passa pela glândula pituitária. E no momento em que você tem o decréscimo da concentração de uma determinada substância, é a partir daí que nós vamos ter o comando para ou aumentar aquela determinada substância ou diminuir. Mas vamos lá para frente. Olha. Então, o hipotálamo, centro das emoções, centro das funções autônomas, produção hormonal juntamente com a nossa hipófise. O mesencéfalo, olha o que nós temos. O mesencéfalo processa, né, a questão dos dados visuais e auditivos. É a partir do mesencéfalo que nós temos a projeção do nervo óptico, que nós já estudamos lá na estrutura intracraniana. Então ela se origina daí, essa estrutura do nosso nervo óptico. Então temos aí a questão de reflexos somáticos motores e também manutenção da nossa consciência. A estrutura do metencéfalo, onde nós temos o cerebelo e a estrutura da ponte. Inicialmente, vamos falar primeiro da estrutura da ponte, onde a maioria, né, ou então 4 pares de nervos cranianos se originam da estrutura do mesencéfalo, da ponte. Nós temos uma relação sensorial com o cerebelo
e com o tálamo, e uma função somática subconsciente e relacionada aos centros motores viscerais. E o cerebelo, que está na parte posterior, o cerebelo ele tem, né, ele coordena um padrão de atividades motoras, deixando bem claro que quando nós falamos em cerebelo, o cerebelo e a sua função de coordenação de atividade motora, como por exemplo o seu andar de bicicleta. Para você poder andar de bicicleta, você precisa ter o cerebelo, né, coordenando a parte da musculatura, vamos dizer assim, movimentos finos. Isso não quer dizer que a origem desse movimento seja do cerebelo. Então, uma explicação rápida só para vocês poderem compreender. Lá na região frontal do encéfalo ocorre o comando andar de bicicleta. Esse comando vai para as partes internas do encéfalo, vai mandar esse comando de uma maneira geral e bruta, e na estrutura do cerebelo, onde já ocorreu um determinado treinamento, ele já vai encaminhar para músculos que já têm a sua função para manter o equilíbrio na bicicleta. Acredito que assim vocês conseguem me entender. Ou seja, a origem do movimento não é do cerebelo. O cerebelo ele faz parte, né, desse controle, ele é importante para esse controle. Ele vai ajustar a parte fina. Então, se você vai fazer uma punção venosa em um paciente e atualmente você tem ainda um determinado receio, você não sabe como pegar especificamente na agulha, né? Então, com o treinamento que você vai fazendo, você vai facilitando, né, essa forma de atuar frente a movimentos que precisam, né, de uma função com bastante atenção e detalhada, e o cerebelo ele vai fazer essas coordenações. E por fim, o bulbo ou medula oblonga, aqui, né, em termo em inglês medula oblongata, ele tem aí uma relação com as informações sensoriais que vão para o tálamo, centro de regulação autônoma relacionada às funções viscerais, cardiovascular, respiratória e as funções digestórias. Então, quando nós falamos na função cardiovascular, respiratória e digestória, recordem do 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago. Então, nós temos nessa imagem essas características. Vamos observar mais algumas relações com o nosso sistema nervoso.